Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer aquela correção naquele formulário, né? Depois desses longos feriados que nós tivemos aí, né? Praticamente 2 semanas. Vamos corrigir aquele formulário. Eu andei vendo o que vocês me mandaram lá no Classroom, tá? Tem muita coisa que não está batendo lá, tem muita coisa tá errado lá, tá algumas coisas, tá bom? Vamos fazer aqui um passo a passo para vocês verem, entenderem como é que eu faria no caso dessa ficha médica aqui, tá bom? Bom, identificamos aqui então a principal tabela, que é paciente, certo? Estamos de acordo com isso aí. É uma ficha médica de paciente, beleza? Então eu vou criar, com essa ficha médica de paciente, que é a nossa tabela principal, eu vou já criar aqui o código do paciente, o nome do paciente e a data de nascimento do paciente, beleza? Então olha só, eu tenho o paciente, né? Paciente. Eu vou ter então o código dele, o nome e a data de nascimento, beleza? Já entendemos por aí que já morre esses 3 campos aí. O campo sexo. O campo sexo é aquele caso que a gente tem que criar uma tabelinha, né, de sexo aqui no canto. Vou fazer ela mais em cima aqui para não ocupar muito espaço. Então tem o ID e tem uma descrição aqui, tá? Com ela tem a ligação, nós já fizemos essa ligação várias vezes, né, para definir aqui a multiplicidade. Nós sabemos que um sexo, por exemplo, masculino, vai ter N pacientes. Então, eu sei que o meu código sexo está aqui. Beleza? Ok. Vamos para o próximo campo. Campo convênio, né? Esse campo convênio, nós até discutimos, né? Algumas vezes lá no WhatsApp. Um paciente, ele pode ter vários convênios, né? O paciente, por exemplo, ele pode ter o SUS, que todo brasileiro já tem ele, e ele também pode ter um convênio particular, né? Seja qualquer convênio. Então, ele pode ter N convênios, tá bom? Então, faremos aqui, ó, o seguinte. Teremos aqui uma tabela convênio, certo? Aqui eu vou ter o ID dela, o nome do convênio, né? E número do convênio, sei lá, tá bom? Eu tenho, então, a multiplicidade aqui, sabemos de 1 para N. Agora, um convênio também, ele pode ter N pacientes, né? O SUS tem N pacientes, o Bradesco tem N pacientes, a Unimed tem N pacientes. Então, já sei aqui que é uma multiplicidade N para N, né? Quando surge essa multiplicidade N para N, surge, então, a tabela associativa no meio para ligá-las, beleza? Então, eu sei aqui que seria N para N, beleza? Eu vou apagar aqui e mudar, porque já sei que a multiplicidade é essa. Aqui. E vou criar aqui uma tabelinha no meio, tá? Para ligar as duas. Vou chamar de paciente convênio, tá bom? Sei que tem, então, uma ligação entre elas, que é de 1 para N aqui. Aqui eu vou colocar o ID da tabela mesmo, o COD paciente e o COD convênio. Beleza? Sabemos que tem essa ligação aí porque ela tem essa multiplicidade aí porque existe vários convênios para cada pessoa, tá bom? Isso nós até discutimos algumas vezes lá no WhatsApp. Apesar da pessoa escolher um convênio só, ela pode ter vários cadastros. Então, por enquanto, eu vou deixar ela com N para N, tá bom? Mas isso vai mudar quando eu tratar a questão da consulta. Aí já é um pouco diferente, beleza? Então, e aí você pode colocar aqui o tipo dela, né? Da consulta, o vencimento do convênio, né? O vencimento do convênio.
e tudo mais, tá bom? Beleza, então no convênio aqui, vamos analisar aqui a tabela, o formulário. Vamos ver se tem mais coisa aqui. Endereço, aquela tabelinha, né? Aliás, antes da gente partir para o endereço, nós temos que ver aqui o seguinte. O convênio, pessoal, ele precisa de um médico, né? Para você ser atendido naquele convênio, você precisa do médico. Então, e esse médico, vocês podem perceber aqui, ó, que não está no formulário, tá? Ou seja, é uma informação oculta que você tem que perguntar para o administrador do hospital lá e fazer uma entrevista bem profunda com ele, para você não ter surpresa depois do seu banco estando pronto, em produção, tá bom? Porque senão você tem que refatorar isso aí, dá uma maior dor de cabeça com o seu banco já funcionando, com registros lá dentro, então é bem complicado. Então extraia o máximo na entrevista, procure mesmo saber, mas essa ficha médica aqui, você não fala nada do médico aqui, aí ele vai fazer assim, é mesmo, tem que botar o médico. Entenderam a ideia? Vocês têm que fazer uma entrevista bem feita com esse administrador do hospital, esse gerente, sei lá o quê, tá bom? Não esqueçam de fazer isso, porque senão vai dar dor de cabeça para vocês, beleza? Então, nós temos aqui a tabela médico, tá? Essa médico, nós podemos ligar com o convênio, beleza? Eu vou colocar o médico mais ou menos aqui assim, médico, tá? Então, o médico tem o ID, tem o nome do médico, tá? O nome do médico, o CRM dele, e tudo mais, né? Precisar dele, pode colocar aqui. Tem que fazer uma busca aí no que eu coloco de dados aí para o médico, tá bom? Então, eu sei que o médico, ele tem aqui uma ligação com o convênio, tá? Um médico, deixa eu colocar aqui na tela para vocês, já tá? Não, tá aqui, ó. Tô fazendo aqui é o médico, tá? Então, eu sei que um médico aqui, ele tem N, ele pode atender N convênios. Ele pode atender SUS, pode atender, né? Qualquer um. E um convênio também, ele pode ser tratado por qualquer médico, né? Tem convênio exclusivo para o médico tal. Então, seria uma tabela aí de N para N, tá? Se é N para N, eu sei que tem uma tabelinha de ligação entre as duas, tá? Que eu vou chamar aqui de convênio médico. Sempre gosto de colocar o nome das duas tabelas que eu estou trabalhando. Meio ruimzinho aqui, né? Convênio e médico, tá? Então, essa tabela tem a ligação entre as duas, ok? Essa ligação, então, eu sei que eu tenho aqui o meu ID da tabela, o meu COD convênio, meu COD médico. E aí você vai ver o que mais precisa colocar aqui dentro, tá bom? Beleza, então já tem aí as ligações do convênio bem tratado aí, tá bom? Vamos para o próximo campo aí do formulário, que é o endereço, né? O endereço é aquele caso que nós já tratamos. Nós podemos colocar aqui o endereço no canto aqui. Endereço, um ID, pode colocar aqui a quadra, né? A descrição desse endereço, tá bom? Então, sabemos então que tem uma ligação com o paciente, como vocês podem ver lá. Um endereço pode ter vários pacientes, sabemos disso, né? Pode morar ali a pessoa, o marido, a esposa, o filho, que são pacientes no mesmo endereço, então temos um para N, tá bom? E um paciente pode estar somente em um endereço, tá? Ele mora somente em um lugar. Então, nós temos aqui, ao contrário, seria 1 para 1, ok? Então, nós sabemos aqui a nossa multiplicidade, onde é que está aqui o meu código endereço, tá bom? Não vou aprofundar muito no endereço, porque endereço aqui teria ainda você colocar aqui
o CEP, tratar a cidade, tratar o estado e tudo mais, tá? Isso aí vocês complementem depois no seu programa. Bom, próximo campo. Aqui, ó, eu fiz aqui já, nem passei a tela para vocês, né? Fiz aqui a questão do médico, tá? Do endereço, aqui, ó. Liguei aqui, fiz um para N aqui, tá bom? Vamos voltar para o próximo campo aqui, que seria o telefone, tá? Vamos tratar o telefone. Então, o telefone eu posso colocar ele aqui embaixo também. É o mesmo caso, tá? Nós já fizemos o ID, tem uma ligação aqui com o paciente. Eu sei que um paciente pode ter N telefones, tá? E um telefone pode também ter N pacientes. É o caso do telefone fixo, onde você tem um fixo que atende o marido, a esposa e o filho no mesmo, tá? No mesmo telefone, é o fixo. Então seria N para N. Sei que então que é uma multiplicidade, tem uma cardinalidade aqui N para N. Então vai surgir aqui uma tabelinha associativa no meio dela. Vou colocar aqui mais embaixo, então, telefone, ID, tipo, né? Aqui, então, tem uma ligação entre ela, que é fone, paciente. Aqui posso ter um ID, posso ter o COD. Faz a ligação aqui, que eu não fiz, né? Para N. COD telefone, ou COD só fone, para abreviar. COD paciente. Número, né? Se quiser acrescentar aqui um DDD, tá? Bom, temos aí tabelinha então de ligação de telefone. Bom, próximo campo então é a consulta, né? Consulta, nós sabemos que tem uma ligação aí clara com o paciente e com o médico, tá bom? Sabemos então que a consulta está no meio aí dos dois, tá bom? Sei que então entre o paciente e o médico tem uma ligação entre eles, né? Um paciente pode consultar em N médicos, é ou não é? Nós podemos fazer consulta em vários médicos, cardiologista, oftalmo e tudo mais, beleza? E tenho também que o médico pode ter N pacientes, beleza? Então, vejam que tem novamente a multiplicidade N para N. Vou apagar aqui então, já que é N para N, surge uma tabelinha no meio chamada consulta, que vai ser a minha tabela associativa para ligar as duas. Então, eu tenho aqui consulta, né, um ID, não sei nem se a tela vai dar ali. Tem mais um campo, consulta, descrição da consulta, tá? Descrição. E aqui eu tenho ligação, então, com o médico e com... Opa, curva feia. Tem um médico e com consulta. Tenho um para N e um para N. Teria que colocar aqui dentro também... deixa eu fazer essa tabela ali do outro lado, porque senão não vai caber. Tem que colocar aqui também a consulta, as chaves estrangeiras, né? ID, tem a ligação aqui para N. E aqui também. Depois, isso aqui organiza num programinha melhor, tá bom? Tem que organizar. Consulta, eu tenho aqui o COD paciente. Tem aqui também o COD médico. E aqui eu tenho a consulta em si, né? O horário, se precisar colocar, tá? Tem que fazer uma pesquisa mais aprofundada com o responsável pela ficha médica ali, quando ele preenche, tá bom? Bom, feito isso, vamos continuar aqui. Eu tenho também
a questão dos exames, né? O exame, pessoal, ele está ligado aí com a tabela consulta, tá bom? Na consulta, eu vou gerar aqui os exames, ou exame, tá? Não gosto de ficar colocando plural em tabela. Então tá aqui, ó, exame, tem o ID, tem mais algum campo lá? Não, só resultado, né? Pode colocar aqui o resultado, tá? Vai depender muito do que é preenchido nesse cadastro. Então eu tenho aqui que uma consulta pode ter um exame ou vários exames, né? Eu tenho aqui uma consulta, pode ter N exames. Agora, um exame, ele pode ter várias consultas? Não, seria 1 para 1. Você está tratando ali um resultado de um exame para aquela consulta específica, 1 para 1. Então, eu sei que o meu N está em exame. Deixa eu apagar aqui esse 1 aqui, apagar essa borda aqui e colocar aqui o meu COD consulta. Tá? Bom, isso aqui é, a grosso modo, como eu... Fiquei até no meio da consulta ali, tá? Do exame. Isso aqui seria como eu... deixa eu tentar me tirar aqui para vocês verem melhor essa tabelinha aí do exame. Olha só. Então, aqui no exame, ó, você tem aqui o ID, né? Eu tenho aqui o ID do exame. A gente travou aqui. Tem o ID do exame, tem aqui o resultado e tem mais não coube aqui na tela, mas eu tenho aqui também o COD da consulta, né? Já que é 1 para N, então a minha chave estrangeira está aqui dentro de exame. Então, isso aqui, pessoal, é como eu faria para esse formulário, tá? Esse formulário aqui, do jeito que está aqui, né? Eu nem pesquisei muito os campos, eu chutei aqui uma tabela médica que não existe aqui nesse formulário e precisei colocar. Então, esse tipo de pesquisa precisa ser feito bem aprofundado na entrevista com o administrador do hospital aí, tá bom? Você pegar tudo e já fazer tudo de cara ali, beleza? Esse seria o modelinho físico para aquela, deixa eu fechar aqui, não fechei a tabela, né? Para esse formulário, tá bom? Eu faria desse jeito, tá bom? Vi algumas coisas lá que vocês fizeram lá, tá um pouquinho diferente, né? Por exemplo, tem data de nascimento que vocês colocaram em uma tabela separada, não é, tá? A data de nascimento ela é exclusiva do paciente, tem que ficar aqui dentro do paciente, tá bom? Então, outras coisinhas lá que eu vi, mas não precisa comentar, eu faria dessa forma aqui, beleza? Vamos dar continuidade às nossas aulas agora. Nós vamos partir agora para consultas SQL, tá? Eu vou passar um banco de dados para vocês rodarem ele aí na máquina de vocês. Aí vocês vão gerar esse banco aí, né? E nós vamos fazer vários SQLs em cima desse banco de dados aí. Beleza? Então pessoas, ficamos assim e vamos para a primeira fase desses SQL. Beleza? Então, vamos ver como é que funciona. Antes de passar esse script SQL para vocês, o banco de dados, para a gente fazer esses SQLs aí, nós vamos complementar o que eu já havia começado, né? Vocês podem ver aqui que eu já passei aqui uma pequena base de dados aqui, né, de funcionários, sexo e dependentes. Nós temos aqui as multiplicidades, por exemplo, o funcionário, né? Ele é N para 1, para sexo, né? Então, sexo aqui é 1 para N, para funcionários. Nós temos também a tabela dependentes, onde a gente tem aqui o código funcionário, né? Ou seja, um funcionário tem N dependentes. Então, a multiplicidade é bem simples aqui entre as três, tá? Um sexo, N funcionários. Um funcionário, N dependentes. Beleza? Então, surge algumas dúvidas, por exemplo, se você precisasse inserir uma nova tabela, né? Como é que seria feito isso? E isso com o banco em produção, tá? Tem aí os seus
5.000 funcionários já cadastrados, né? Como é que faria para inserir uma nova tabela que suponha que você esqueceu ou que a pessoa, o entrevistado, não falou para você, né? Problemas, que eu falei para vocês. Então, você tem que filtrar bem na entrevista. Como é que seria feita essa inclusão dessa nova tabela? Por exemplo, eu quero incluir aqui a tabela empresa, né? Eu tenho funcionário, tenho sexo, tenho dependentes, mas não tenho aqui um cadastro da tabela empresa, tá bom? Eu quero incluir essa tabela aqui. Bom, primeiro passo, né? Vou colocar mais embaixo aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui, inserir a tabela, uma nova tabela, né? Inserir uma nova tabela nesse banco que já está em produção. Bom, create table normal, né? Tabela, empresa, né? Normalzinho a gente faz, já está acostumado a fazer. O ID serial, not null. Esse serial você já sabe que ele é auto-incremento e é inteiro. O nome, charzinho aqui de 120, tá? Not null também, obrigatório. CNPJ da empresa, importante ter. Um char aqui de 30 caracteres, obrigatório, tá? É muito importante vocês definirem essa questão do obrigatório ou não, tá bom? No caso aqui, todos os campos são obrigatórios. O ID, o nome, CNPJ, e só. Aqui agora eu vou construir a constraint dele, né? Que é você definir o nome da chave primária dessa tabela. Então, constraint, chamar ela de empresa PK, tá? É um nome que você pode inventar, como já expliquei anteriormente, tá bom? Eu sempre coloco o nome da empresa, seguido a constraint. Então, a constraint chave primária, então PK, né? Primary Key. Bom, depois vem os campos Primary Key, propriamente dito, e o campo que você está atribuindo à chave primária, que é o ID, tá? Fechamos aqui a tabelinha. Ainda não foi inserida nesse contexto aqui, desse banco aqui, dados da empresa, tá? Só criei a tabela, não fiz ligação nenhuma. Bom, suponho então que uma empresa pode ter vários funcionários, certo? Então seria 1 para N ali, tá? Uma empresa, N funcionários. Sei então que minha chave estrangeira está em funcionário da empresa. Código de empresa está em funcionário, beleza? Por causa do meu N lá. Então, eu vou colocar aqui o comandinho, adicionar o campo chave estrangeira na funcionário. Tá? Então, imagine todo o refatoramento que você tem que fazer, porque esqueceu uma tabela, né? Tem que fazer esses passos aqui, ó. Então, aqui eu vou fazer, então, um comandinho para adicionar o relacionamento, alter table funcionário, né? Esse alter table aqui, nós já entramos, então, na parte de definição do seu SQL, já naquela parte da linguagem DDL, né? Dentro daquelas três, a DCL de controle, a DML de manutenção e a DDL de definição. Então, aqui nós já estamos aplicando aqui os comandinhos DDL de definição. Vamos lá. Então, aqui eu vou alterar a tabela funcionário, adicionando uma coluna. Tá vendo? Essa coluna se chama código empresa, vai estar lá dentro, a chave estrangeira, e ela é do tipo integer. Então, esse aqui é o comandinho para você adicionar um campo aqui dentro de funcionário, tá? Com ela em produção, tá bom? Bom, feito isso, próximo passo, você só criou a tabela e você só adicionou o campo no funcionário, mas não fez ainda aquela ligação entre as duas, aquela integridade referencial, propriamente aquela linhazinha que existe de ligação entre as duas. Isso é feito agora, olha só. Então, definir a chave estrangeira, né? Definir como chave estrangeira, na verdade. Definir como chave estrangeira da tabela. Então, novamente, um alter table,
funcionário. Nós vamos adicionar aqui agora uma constraint. Como a gente fez com as outras constraints lá, a gente vai adicionar uma nova. Vou chamar ela de funcionário empresa FK, forg key, né? E aqui o forg key normal. Quem que é a minha chave estrangeira? É o code empresa, certo? Ela faz referência a quem? Refere-se, né? Referências à tabela empresa que eu criei. Quem que é minha chave? Perdão, minha chave primária é empresa, ID. Beleza? Então, essa linha aqui, ó, de constraint é a mesma que você usaria quando fosse criar aqui diretamente na funcionário. Tá bom? Mesma coisa, só que você não pode adicionar rodando ela novamente, porque tem dados dentro dela. Então, você tem que fazer aqui uma alteração adicionando por fora da tabela. Tá bom? Então, percebam que para eu adicionar essa constraint, primeiro eu tenho que ter o quê? A tabela criada. Depois eu tenho que ter o quê? A chave estrangeira lá na tabela. Depois é que eu vou criar a constraint. Então, tem um passo aí, um passo a passo. Porque o SQL ele lê sequencialmente, de cima para baixo. Primeiro você tem que criar a tabela. Depois você tem que criar o campo. Depois você tem que criar a constraint de ligação, que é propriamente aquela linha que você liga as duas tabelas. Feito isso, você está pronto para cadastrar a empresa e ligar a empresa com esses funcionários. Percebam o problema que vai dar aqui agora, olha só. Vocês perceberam que eu criei aqui a empresa, mas não coloquei aqui na frente, por exemplo, um not null, né? Esse código empresa teria que ser obrigatório, certo? Mas, como a tabela está em produção, funcionário, ela tem aí seus 5.000 registros já funcionando, você não pode atribuir esse not null já de cara, porque vai dar problema. Porque existem dados na tabela funcionário. Então, se você atribuir um not null lá, já vai dar pau, já não vai funcionar. Então, primeiro você tem que permitir que o campo código empresa seja nulo, tá? Desses 5.000 funcionários, você tem que fazer uma rotina para você cadastrar todos os funcionários nessa empresa, né? O campo não pode ficar vazio, tem que ligar todo mundo. Funcionário X na empresa, Y na empresa, Z na empresa, todo mundo ligado a essa empresa, 5.000 funcionários. Seria interessante criar aí um script, né? Um CSV para você importar, porque são 5.000 funcionários, você não vai fazer isso, né? No braço ali, um por um. Então, complicado. Depois que você fizer toda a correção, né? Você pegou 5.000 funcionários e ligou a empresa. Tudo certinho. Beleza? Ficou tudo certinho. Agora você pode transformar esse código empresa em um campo obrigatório. Porque a partir do funcionário 5.001, 5.002, 5.003, os novos que entrarem serão obrigatórios para ele pertencer à empresa. A partir desse momento é obrigatório. Os que existem tem que colocar como não obrigatório e preencher todo mundo, um por um, corrigindo. Corrigiu, bota o código empresa a partir de agora como obrigatório. Como é que faz isso? Você vai colocar aqui um comandinho, que é o seguinte. Tem que colocar aqui, ó, depois de cadastrar as empresas, né, ou empresa, no funcionário, você vai fazer o seguinte. Você vai rodar esse comandinho aqui, ó, alter table, funcionário, alter column, code empresa, set not null, tá? Com isso, você faz com que, a partir deste momento, né, do cadastro 5.001, 5.002, seja obrigatório o funcionário estar ligado à empresa.
Tá bom? Então, isso aí é muito importante vocês prestarem bem atenção. Se existem registros na tabela e você precisa inserir algo, né, uma ligação com uma nova tabela, esse campo, chave estrangeira, tem que ser nulo. Ele tem que permitir nulo, por enquanto, até você corrigir as ligações. Corrigiu as ligações, você pode então tornar agora, a partir dos novos registros, o campo código empresa como obrigatório, tá bom? Se você não fizer isso, o banco não vai permitir você fazer essa correção, esse cadastro, tá bom? Tem que seguir esses passos aí, beleza? Bom, isso foi para você incluir uma nova tabela. Viu o trabalhão que dá caso você não seja esperto o suficiente para fazer uma entrevista bem feita, caso o entrevistado esqueça alguma informação, viu o trabalhão que dá para corrigir isso aí, tá? Então, nós vamos agora fazer o seguinte. Eu quero, suponha, excluir uma tabela do banco. Eu quero que a tabela X lá do banco, eu não vou usar ela mais, ela não tem utilidade nenhuma, e eu vou excluir essa tabela. Qual que seriam os passos para isso? Suponha, por exemplo, que eu queira excluir essa tabela que eu acabei de criar aqui, essa empresa. Tudo prontinha, tudo cadastrada, tudo funcionando, né? Coloquei o not null e eu resolvi excluir. Não vou precisar dessa tabela não, fiz à toa. Beleza? Qual que seriam os passos? Bom, vou colocar aqui, subir um pouquinho o código aqui. Caso você queira, né, excluir uma tabela. Suponha que eu vou usar aqui a tabela empresa, tá bom? Primeiro passo. Aí já é o contrário, pessoal. Lembra que vocês fizeram o seguinte, olha só. Nós fizemos a criação da tabela, a criação do campo e depois a constraint. Agora é o contrário. Primeiro você vai excluir a constraint, depois você vai excluir o campo, depois você vai excluir a tabela que você quer excluir. Tá bom? Sempre o contrário. Criação, primeiro a tabela, campo, a constraint. Para exclusão da tabela, você vai primeiro excluir a constraint, excluir o código, depois excluir a tabela. Tá bom? Como é que seria isso? Então, primeiro aqui, excluir o relacionamento. Por isso que é importante você ter esse nome aqui, ó, que você cria. Por exemplo, funcionário, underline, empresa, porque você tem o controle agora para fazer isso. Você pode excluir o relacionamento de acordo com o nome que você criou, né, anteriormente. Então aqui, ó, eu rodaria o comando seguinte: alter table, funcionário, drop constraint, funcionário. Só isso. Então aquela linha de ligação das duas tabelas, né, aquela linhazinha ali, aquela integridade referencial ali, ela vai ser excluída agora. Tá vendo? Nesse comandinho aqui, de drop. Bom, segundo passo. Opa. Excluir o relacionamento. Eu vou excluir quem? O campo, né? Excluir o campo. Excluir a chave estrangeira dessa tabela. Quem que é a chave estrangeira dessa tabela? É o código empresa que está lá em funcionário, tá? Então eu vou rodar aqui o comandinho seguinte, ó, alter table funcionário drop column código empresa, tá? Perceberam? Excluir a constraint, a ligação, excluir agora o campo. Agora eu posso excluir a minha tabela empresa, em paz e sossegado, não vai ter problema, tá? Então, o terceiro passo seria você excluir a tabela. Aí você rodaria simplesmente aqui um drop table, né? Empresa. Perceberam? Tá? Então, esse seria o passo correto para você eliminar completamente a tabela e todos os seus relacionamentos ou relacionamento
e todas as suas chaves estrangeiras, tá bom? Esse seria o passo correto para você não deixar, digamos, lixo no seu banco. Deixar ele completinho, limpinho, beleza? Bueno, então, eu coloquei aqui como acrescentar uma obrigatoriedade em um campo. Vou colocar aqui um comandinho também para você retirar obrigatoriedade de um campo, tá bom? Às vezes você vai precisar fazer isso, para alguns casos, eu fiz demais. Então aqui, ó, tirar a obrigatoriedade de um campo. Comandinho. Eu não sei se vocês viram esses comandos aqui na disciplina, tá? Mas eu estou colocando aqui para vocês terem uma noção aí do SQL, aí, da linguagem DDL. Alter table funcionário, por exemplo. Por exemplo, alter coluna, code empresa, drop not null. Tá vendo? Com isso, eu estou tirando a obrigatoriedade de um campo. Tá? Por exemplo, você errou e colocou lá o campo data, não sei se tem aqui, data de admissão. Não, tem data de nascimento, né? Suponha que tivesse lá um campo data de admissão, né? A data que o funcionário entrou na empresa. E aí você quer excluir a obrigatoriedade desse campo. Então você colocaria o nome do campo aqui e mandaria dar um drop not null nesse campo. Aí ele passaria a ser nulo e permitiria você cadastrar aí qualquer valor ou deixar em branco, tá? É aberto aí no caso. Beleza? Bom, vamos ver o que eu posso fazer mais para você aqui. Renomear um atributo. Importantíssimo, né? Renomear um atributo. Ou campo, né? Como é que seria o comandinho para renomear esse atributo ou coluna? Alter table funcionário, como exemplo. Alter column. Suponho que eu quero trocar o código empresa para código empresa. Então você trocou aqui um campo, o nome de um campo para outro nome de um campo. Importante, quando você faz isso, você tem que avisar o programador que está usando aquele campo lá na linguagem dele, na programação, tá? Porque senão ele não vai conseguir gravar a informação no banco. Tudo que você fizer no banco de refatoramento, você tem que passar para o analista ou para o programador para ele alterar lá no código, tá bom? Sempre, beleza? Bom, feito isso, renomear um atributo, acontece muito, já fiz algumas vezes também. Renomear, deixa eu ver aqui, valores default. Como definir valores default de um campo, né? Por exemplo, sexo vai gravar sempre a letra M para masculino, F para feminino, por exemplo. Então, é um valor default. Como é que seria isso? Então, valor default. Esses comandinhos que eu estou passando aqui para vocês funcionam bem no PostgreSQL. Cada banco tem as suas particularidades aí. Tem que ver se funciona, vai funcionar os mesmos comandos lá para MySQL, para Oracle. Se não, tem que dar uma pesquisada para descobrir, tá bom? Mas isso aqui funciona bem com o PostgreSQL. Valor default. Deixa eu ver aqui. Alter table. Opa. Funcionário. Funcionário, isso. Alter column. Nós temos lá aquela coluna code sexo, né? Aqui você vai definir, então, um valor default para ela. Olha só, set default M comandinho. Opa, tem que tirar essa chave aqui. Pipe aqui. Drop default. Por que eu coloquei aqui os dois? Seria assim. Por que eu coloquei aqui os dois? Para você setar o default seria dessa maneira.
Esse pipe aqui seria tipo um ou, né? Ou você usa isso aqui no comando, ou você usa aqui para dropar também algo que esteja default no campo, tá? Então aqui você pode ser um ou outro comandinho aqui dentro. Nunca os dois. Eu coloquei aqui como exemplo, mas você usaria, por exemplo, assim, tá? Default M, ou você usaria um drop default aqui, ok? Eu coloquei os dois aqui para definir. Beleza, vamos ver mais que eu posso passar para vocês. Renomear uma tabela, acontece também, né? Renomear uma tabela. Deixa eu ver aqui o código. Como é que seria? Alter table, por exemplo, funcionário. Eu quero renomear ela para func. Tá bom? Troquei o nome da tabela funcionário para func. Novamente, vocês têm que avisar o pessoal lá da programação que você alterou o nome da tabela, senão não vai funcionar o código deles também, tá bom? Renomear uma tabela, ok. Vamos ver aqui alguns comandinhos DCL. Não sei se vocês viram os comandos DCL lá em fundamentos de banco de dados, mas é importante vocês atentarem para umas coisas aqui. Apesar que esses comandos DCL, eles vão ser usados mais para disciplina de administração em banco de dados. A gente vai ver mais algumas coisinhas legais lá. Tá bom? Então, eu vou passar só uma pincelada rápida aqui para a programação. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui um comandos DCL, né, que é controle de dados. Beleza? Bom, primeiro, se eu quisesse, né, criar um usuário. Suponha que você precise criar um usuário, porque esse usuário quer ler uma tabela específica do seu banco. E aí você quer, por exemplo, tirar alguns privilégios desse novo usuário. Ele só vai ler, não vai gravar, não vai alterar nada, não vai, né, excluir alguma coisa, ele só vai ler. Então, nesses casos, você cria um novo usuário, dando permissões específicas para ele. Como seria o comandinho? Create user. Por exemplo, vou criar um usuário chamado funcionário. Tá? Funcionário com a password. Por exemplo, aqui, segredo 123. Beleza? Então, aqui eu já estou definindo aqui um usuário e a senha dele. Tá? Bom, e aí eu vou dar agora as permissões que eu queira dar. Então, vou colocar aqui, ó, permissão total a uma tabela, por exemplo. Aqui eu vou colocar, então, um grant all privileges no usuário funcionário. Aliás, na tabela funcionário vou colocar aqui, em vez de funcionário aqui, colocar Fernando, por exemplo. Cria um usuário chamado Fernando. Então, vou dar privilégio total para esse Fernando agora, olha só. Esse privilégio total, ele pode fazer qualquer coisa, pode excluir, pode alterar, tá? É muito perigoso. Mas, se a empresa precisa desse tipo de permissão, você dá. Se você quer restringir, você colocaria o seguinte, olha só. Permissão, por exemplo, somente leitura. Como é que seria essa questão aí? Você faria o seguinte, grant select, cadê aqui? Grant select, na tabela funcionário, to Fernando. Então, ele só vai fazer o quê? Pesquisa, só vai fazer leitura. Tá? O select, ele não grava, não exclui, né? Então, perfeito. Se você quisesse revogar uma permissão, por exemplo, olha só, revogar uma permissão. Um exemplo, né? O que você faria? Você coloca aqui revoke select on na tabela funcionário, né? To Fernando.
se você quisesse, então, tirar a permissão dele de leitura do Fernando, ok? Então, são alguns comandinhos básicos. Uma hora ou outra vocês vão usar, tá bom? Espero que tenham... a gente vai aprofundar mais essa questão do DCL na administração em banco de dados. Bom, espero que vocês tenham gostado. Revejam o vídeo, né? E vejam novamente os comandos que eu passei, que eu ensinei. Uma hora a gente vai fazer um pequeno testezinho para avaliar isso aí. Na próxima aula, eu vou deixar já lá no Classroom o script de um banco de dados, tá? E nós vamos tratar em cima desse banco de dados, que eu vou deixar prontinho já, com as tabelas criadas, com os inserts, né? Tudo certinho. Nós vamos fazer alguns selects em cima dessa base de dados que eu vou passar para vocês, tá bom? A gente vai fazendo passo a passo até um certo limite e depois vocês vão tentar fazer o restante para mim, ok? Bom, nos vemos então na próxima aula e até mais, pessoal.